paz do Senhor, amados irmãos. Esse é mais um vídeo do nosso canal Devocional com Deus. Se esta mensagem abençoar sua vida, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Hoje vamos estudar João 6, versos 10 até 14, mas antes, vamos entender o contexto que nos leva até esse momento tão especial da Bíblia. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, conhecido como o discípulo amado. Ele escreveu esse evangelho com o propósito de revelar Jesus como o Filho de Deus, mostrando seus milagres e ensinamentos para que as pessoas crescem nele e tivessem vida eterna. No capítulo 6 de João, Jesus está no auge do seu ministério terreno. Ele já realizou diversos milagres, curou enfermos e tem ensinado ao povo sobre o reino de Deus. Grandes multidões o seguiam porque viam os sinais que ele fazia. Agora, chegamos a um dos milagres mais conhecidos da Bíblia, a multiplicação dos pães e peixes. O capítulo 6 de João, o pão que satisfaz. Antes de nosso texto base, vemos que Jesus estava cercado por uma grande multidão. Eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles estavam com fome e não havia comida suficiente para todos. Foi então que Jesus testou a fé de seus discípulos, perguntando a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? João 6, verso 5. Mas Filipe respondeu de forma humana e racional, dizendo que nem 200 denários seriam suficientes para alimentar tanta gente. Então André, outro discípulo, falou sobre um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas achava que isso não seria suficiente. Agora entramos no nosso texto base. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Ora, havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram dos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6, versos 10 até 14. Jesus não apenas multiplicou os pães e os peixes, mas fez com que sobrasse alimento. Isso deixou o povo impressionado, pois eles começaram a reconhecer Jesus como o Messias prometido. Erro a evitar segundo esse texto. Limitar o poder de Deus às nossas próprias capacidades. Os discípulos viram tantos milagres de Jesus, mas ainda assim duvidaram que ele pudesse alimentar aquela multidão. Eles analisaram a situação com os olhos humanos, esquecendo-se de que estavam diante do próprio Filho de Deus. Quantas vezes olhamos para nossas dificuldades e esquecemos que Deus é poderoso para nos suprir? Quantas vezes achamos que o que temos não é suficiente para que Deus nos use? Esse texto nos ensina que não devemos medir a capacidade de Deus pelas nossas limitações. Ele pode multiplicar e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Pontos positivos desse texto em nossas vidas. Primeiro, Deus se importa com nossas necessidades. Em João 6, verso 11 diz: então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Jesus poderia ter apenas pregado a palavra e mandado o povo embora, mas ele se preocupou com a fome deles. Isso nos mostra que Deus se importa com cada detalhe da nossa vida, tanto espiritual quanto material. Se você tem necessidades, creia, Deus cuida de você. Segundo, Deus pode multiplicar o pouco que temos. Em João 6, verso 12, diz: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O que parecia insignificante nas mãos do menino se tornou um grande milagre nas mãos de Jesus. Isso nos ensina que não importa o que temos, se colocarmos nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar. Se você acha que não tem talentos, Deus pode te usar. Se você acha que não tem recursos, Deus pode prover. Se você acha que não tem forças, Deus pode te renovar. Terceiro milagre de Deus gera fé e reconhecimento. Em João 6, verso 14, diz: vendo, pois,
Aqueles homens, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando Deus opera milagres, a fé das pessoas é fortalecida. Aqui, muitos reconheceram que Jesus era o enviado de Deus. Isso significa que quando Deus faz algo em nossas vidas, devemos testemunhar para que outros conheçam a grandeza dele. Se Deus já fez algo por você, compartilhe e fortaleça a fé de outros. Ligação com Jesus em nossas vidas. Esse milagre aponta para uma verdade espiritual ainda maior. Jesus não veio apenas alimentar o corpo, ele veio para ser o pão da vida. Jesus nos fala em João 6, verso 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Os pães e peixes que Jesus multiplicou mataram a fome daquelas pessoas por um dia, mas ele quer saciar nossa fome espiritual para sempre. Se você está buscando preenchimento na vida, somente Jesus pode te satisfazer. Se você sente que sua alma está vazia, Jesus é o pão que te alimenta eternamente. Se você se sente fraco e sem esperança, Jesus é suficiente para te fortalecer. Ele não apenas supre nossas necessidades físicas, mas nos dá vida eterna e plena em sua presença. Conclusão. João 6, verso 10 até 14 nos ensina 3 verdades poderosas. Deus se importa com nossas necessidades. Deus pode multiplicar o que temos. O milagre de Deus fortalece a nossa fé. Mas a maior lição desse capítulo é que Jesus é o verdadeiro pão da vida. Se você está cansado, ele é seu sustento. Se você sente falta de algo, ele é a sua plenitude. Se você precisa de um milagre, ele pode multiplicar e fazer infinitamente mais. Creia e entregue sua vida nas mãos dele. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!